O amor de Deus não é apenas adjetivos, o amor de Deus é uma pessoa. O amor de Deus é o próprio Jesus na nossa vida. Porque você pode entregar o seu corpo para ser queimado por alguém, mas o apóstolo Paulo vai dizer: se você não tiver amor. Mas como assim? Se eu estou entregando o meu corpo para ser queimado, logo eu estou demonstrando que eu tenho amor. Não, o apóstolo Paulo vai falar: você pode fazer isso e ainda não ter amor, porque o amor é uma pessoa. O amor não se reduz apenas a conceitos que eu crio durante a minha peregrinação cristã, durante a minha caminhada. O amor não é simplesmente atos de justiça que eu faço. O amor é uma pessoa. Eu posso realizar atos de justiça, eu posso ter adjetivos que parecem carregar a plenitude do amor, mas ainda assim, esses adjetivos que eu possa estar expressando na minha vida, no meu cotidiano, pode ser por um ato de egocentrismo. Eu posso expressar justiça pensando apenas em mim. Eu posso fazer o bem pensando apenas em mim. Porque a fé que vence o mundo, existe a fé que vence o mundo. E qual que é esta fé que vence o mundo? É o que João está dizendo aqui, olha: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Qual que é o conceito de nascido de Deus para João? O que significa nascido de Deus? A primeira coisa que nós pensamos é aquele que é nascido da água e do Espírito, porque foi isso que Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Mas estes são conceitos genéricos. Nascer da água e do Espírito, como que se explica isso? É um conceito abrangente, nascer da água e do Espírito, mas o que esse Espírito vai, qual que é a revelação, qual que é a evidência que eu realmente nasci do Espírito? Porque a pessoa pode falar: eu nasci do Espírito, mas qual que é a evidência de nascer do Espírito? Qual que é a evidência que eu carrego em mim, que eu sou um nascido de Deus? Porque ele está dizendo aqui, ó: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas quem é esta pessoa que é considerada nascido de Deus? Quem é o nascido de Deus? É o texto que nós lemos em primeiro aqui, versículo 7, capítulo 4, versículo 7, ele diz quem é o nascido de Deus. Ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem é um nascido de Deus? Quem é um nascido da água e do Espírito? Aquele que ama. E ele vai dizer: porque Deus é amor. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, jamais viu Deus na sua vida. Ele está adorando um Deus criado segundo as suas próprias concupiscências, mas não é o Deus criador dos céus e da terra. Porque o Deus criador dos céus e da terra é um Deus que a maior expressão dele é o amor. E quem é um nascido de Deus aqui, dentro do contexto que João está falando? O nascido de Deus, ele diz: todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É como se ele estivesse dizendo: todo aquele que ama vence o mundo. Por fim ele diz: e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas antes ele está referindo o conceito de nascido de Deus é aquele que ama. Porque toda expressão de fé, toda fé que eu tenho na minha razão, se ela não é interpelada pelo amor de Deus, é uma fé egocêntrica. É uma fé que eu uso apenas para o meu próprio benefício. É uma fé que eu uso apenas para mim mesmo, para engrandecer o meu próprio ego.
Então a verdadeira fé que vence o mundo é uma fé interpelada pelo amor de Deus. É uma fé que precisa passar pelo filtro, pela peneira de Deus, do amor de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus, de quem Deus é e como que Ele expressou a essência dEle, o amor dEle, entregando o seu próprio Filho, aquilo que Ele tinha de melhor, aquilo que nenhum ser humano faria na face da terra, porque a Bíblia vai dizer que Ele nos amou de tal maneira essa que não se pode explicar. Ele nos amou entregando o seu Filho, ou seja, toda expressão de fé, ela só é legítima quando ela é filtrada pelo amor. Nós ouvimos muitos sermões sobre fé. Eu, por exemplo, eu subo muito aqui para falar sobre fé, mas a fé só faz sentido na nossa vida quando ela é interpelada pelo amor de Deus. Jesus, quando Ele falou de fé, Ele falou: olha, se você tiver fé, você pode pegar esses montes e transportar para o mar. Mas Ele estava falando sobre fé. E quando Paulo ele fala sobre fé, ele diz: olha, você pode ter fé para pegar esses montes e transportar para o mar, mas se você não tiver amor, nada disso adianta. Eu posso ter fé para fazer maravilhas na minha vida, eu posso ter fé para transportar montes, mas se é uma fé que não é interpelada pelo amor, é uma fé egocêntrica, é uma fé que eu penso apenas em mim mesmo, não é uma fé pensando no outro, não é uma fé pensando em abraçar o outro, em amar o outro, em amar os meus irmãos. É uma fé que eu uso pensando em mim mesmo.